Casamento Tripé, parte 5, traz hoje toque físico. Toque físico. Quem já parou para se analisar se a sua linguagem do amor é o toque físico? Tem muitas pessoas que elas só se sentem amadas quando tem o toque, quando tem o carinho, quando tem aquela atenção que a pessoa se dedica totalmente àquele momento. Nós estamos abordando este vídeo se baseando nas 5 linguagens do amor, né? A gente pega um pouco desse conteúdo, estamos acrescentando os conteúdos do livro que o Júnior vai estar lançando brevemente para acrescentar na vida do casal. Então você tem que se analisar como que você se sente amada. É quando você tem esse toque físico? Como o seu cônjuge se sente amada? É quando ele tem esse toque físico? Toque físico muitas vezes é que nem um jardim. Ele precisa ser cultivado, precisa ser regado, precisa ser plantado. Assim é o toque físico, ele precisa ser sustentado através das lembranças. Quando você dá o toque físico para o seu cônjuge, quando você fornece esse ato de amor para ele sustenta essa lembrança. Então, quando vem as tentações, quando vem alguma tribulação, ele vai lembrar daquilo que se recebeu. O toque físico, o carinho, o amor, o afeto que ele recebeu de você. E ele vai conseguir, através desta força e também da presença de Deus, se afastar da aparência do mal. E isso vai fazer com que floresça cada dia mais o seu amor. Esse amor que vocês têm um com o outro vai florescer que nem um jardim. Ele precisa ser plantado e regado para que nasça uma flor, uma árvore bonita. Então, quando há um jardim bem cuidado, quando há flores bem cuidadas, vem os beija-flores para que possa cultivar ainda mais, para que você possa contemplar essa beleza da natureza. Então, cultive cada dia mais no seu relacionamento, junto com o seu cônjuge, junto com a sua família. Aqui em casa, todos nós temos essa linguagem do amor que é o toque físico. Todos nós aqui em casa, o meu marido, eu, nossos filhos, nós temos este cultivo de ter um abraço, né? Gostamos muito de abraçar um ao outro, né? Ficar juntinho um do outro. E isso faz com que cada dia mais o nosso jardim familiar, o nosso jardim entre eu e meu marido cresça e seja cultivado da melhor forma possível, trazendo para nós uma via de mão dupla. Porque às vezes você cultiva, mas você não está conseguindo visualizar esse retorno do seu cônjuge. Mas não desista, porque nós, como somos cristãos, cremos no que Deus fornece para nós, a gente sabe que a gente vai plantar e vamos colher isso na nossa vida, como uma via de mão dupla. Você fornece amor para o seu cônjuge, para a sua família, e você vai receber de volta. No tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai fazer com que o seu jardim floresça cada vez mais. O Júnior vai trazer agora uma explicação ainda mais fundamental, acrescentar ainda mais a sua vida. Preste bastante atenção, porque Deus ainda vai fazer uma grande obra. Amém. Então, como a Pama já deu a introdução, né? Agora eu quero falar do amor demais enfarda. Eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente estar abordando, que o amor demais enfarda. Por que o amor demais enfarda? Porque quando você ama demais, mas você ama de um amor excessivo e não tem limite, enfarda o seu cônjuge, enfarda o seu parceiro, sua parceira. O amor, ele precisa ter um equilíbrio. Quando falo de enfardar, é aquele amor que enjoa, aquele amor muito pegajoso também. É que nem nós falamos, nossa linguagem também, uma delas é amor, é o toque, é o serviço. Porém, tudo precisa ter o equilíbrio. Como eu te coloquei aqui, o amor demais enfarda e o amor de menos mata. Então veja bem, por que mata? Por que o amor de menos mata? Porque se você não cuidar do amor, o que acontece? O seu jardim morre. Se você não estiver investindo no seu casamento, o que acontece? Você não vai colher frutos. Se você não estiver investindo no seu casamento, as flores não vão crescer bonita e bela, não vai ter beija-flor, para que você possa contemplar a paisagem. Eu tentei desenhar um beija-flor, não sei se vocês conseguem entender, mas é um beija-flor que eu desenhei aqui, uma flor bonita, grande, porque alguém cultivou o jardim, alguém está cultivando o casamento. Para um relacionamento dar certo, é necessário ter o cultivo. Para um casamento dar certo, é necessário você investir tempo, é necessário você trabalhar. No começo, talvez você seja uma via de mão dupla, talvez você está amando mais,
Mas com o passar do tempo ela também vai te corresponder, ou você ou ela está te amando mais, e com o tempo você precisa acordar para a vida e começar a corresponder à sua esposa, à sua noiva, à sua namorada, né? O importante é que vocês aprendam agora a ter o equilíbrio. O amor de mais enfarda, o amor de menos causa o quê? Causa necessidade. Causando necessidade, e se essa necessidade não for substituída pelo amor, vai causar desinteresse, vai causar desilusão, o amor não vai conseguir ser cultivado e não vai gerar o quê? Um amor pleno, mas o amor vai acabar com o tempo. Então, para que isso não aconteça, você precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio tem como? Através do conhecimento um ao outro. Você precisa conhecer ela, ela conhecer você. Você precisa declarar verbalmente que ama ela ama você e vice-versa. E o toque, como a Pamela falou, o carinho faz com que você não abra brecha para o inimigo entrar no casamento. Casamento tripé, como eu falo, tem 3 bases, que é o quê? É o homem, a mulher e Deus. Quando Deus está na frente, o casal está firmado no tripé, o casamento não cai, porque o homem depende da mulher, a mulher depende do homem e os dois dependem de Deus. A Pâmela vai estar lendo um versículo para a gente meditar rapidamente em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Tá claro? Veja bem, esse versículo diz o quê? Como o homem provém da mulher, como a mulher provém do varão, como Eva foi tirada da costela de Adão, como a mulher provém do homem, o homem também provém da mulher, que nasce da mulher. E os dois são dependentes de Deus. Então não podemos tirar Deus do nosso casamento, não podemos tirar Deus da nossa relação. Quer ter uma relação de sucesso? Coloque Deus no seu casamento, coloque Deus no seu noivado, coloque Deus sempre para marchar na frente do casal. Porque quando fazemos isso, fechamos as brechas, fortalecemos a nossa relação e o casamento se torna mais suave, mais pleno, né? E a Bíblia fala para nós, fugir da aparência do mal. Como a gente foge da aparência do mal? Através do equilíbrio. Quando você tem equilíbrio no casamento, o que acontece? O seu amor ele é mais satisfatório, você realiza mais ela realiza mais você. Aqui no tópico 4, anular os ciúmes com administração e cuidado. Como você anula os ciúmes? Com administração e cuidado. Eu coloquei aqui como uma fé ativa, sabe? É um cuidando do outro, é investindo um no outro. A Pamela vai ler mais um versículo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Escuta o que ela diz. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Você viu? O que a Bíblia diz para nós? Examinai tudo e ficai com o que é bom ou o que é bem, né? Como a gente examina? No casamento você precisa parar um tempo e fazer uma mesa redonda, né? Fazer uma mesa redonda com a sua esposa. E ali naquela mesa redonda vocês colocar o que está dando certo e o que está dando errado. Faz uma outra para mim. O que está dando certo, o que está dando errado. Quando você começa a ver o que está dando certo e o que você está dando errado, vocês começam a fazer o que nessa mesa redonda? Vocês começam a ter mais direção, mais foco, saber onde vai, o que precisa mudar, o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas para isso você tem que ter calma, para poder sentar com a tua esposa, conversar, você sentar com o seu marido e conversar. Eu já falei, e é uma pesquisa que eu fiz, o diálogo é a maior ferramenta de transformação na vida conjugal, na vida educacional de pais e filhos. Não existe uma ferramenta maior do que o diálogo e a compreensão. Só que o diálogo ele não pode ser de qualquer maneira, tem que ser um diálogo assertivo. Quando falamos de diálogo assertivo, é um diálogo que você entra no emocional, você coloca as claras, o que precisa ser mudado, você faz a outra pessoa entender e compreender, usar a empatia. Você coloca a pessoa no teu lugar, você se coloca no lugar dela e os dois começam a meditar. O que eu preciso fazer para que você se sinta melhor ao meu lado? O que você precisa fazer para que eu me sinta melhor? O que você precisa fazer para me sentir melhor é isso. Você aponta para ela as necessidades, suas carências. Não tenha vergonha, homem, de falar as suas carências, falar a sua necessidade. Mulher, não tenha vergonha de falar para os seus maridos as suas carências, as suas necessidades, porque o diálogo transforma, o diálogo fortalece.
né? Então a gente precisa ter clareza disso, de dialogar claramente o que precisa ser mudado, o que precisa ser semeado. Se você semear uma semente correta, a árvore vai crescer e vai produzir grandes frutos. Então você precisa investir na sua vida conjugal. Amor, a nossa relação sentimental, a nossa relação física, até sexual, como é que tá? Vamos melhorar alguma coisa? Vamos se fortalecer? Um cuidando do outro, um completando o outro, né? O homem não pegando a mulher de qualquer maneira, mas sabendo acariciar, sabendo cuidar, investir no sentimento dela, um fazendo massagem no outro, investindo na relação amorosa, sabe? A mulher se preparando para o marido gosta de um toque físico, mas uma mulher que muitas vezes tem uma mentalidade antiga ainda, não se cuida da sua estética corporal, da sua estética física, talvez não depila o sovaco, não se arruma bonita e fica de qualquer maneira. E muitos homens também, só porque casou, deixa aquela barba feia crescer, deixa um cabelo feio. Tem mulher que gosta, tem homem que gosta. Se os dois estão de acordo, legal. Mas ruim é quando a mulher não gosta e o marido não está nem aí pro sentimento da mulher. Vira um cara diferenciado do que ela casou. Eu conheço um cara que a mulher dele tava falando com a minha esposa, né? Que a mulher dele tava falando pra nós que ela é incomodada com a barba dele, que é uma barba muito grande e tal. E quando eles casaram, ele andava com o cavanhaque arrumadinho, barbinha bem feita e tal. E de um tempo pra cá o cara deixou uma barba mais ou menos desse tamanho, tem quase 4 dedos de barba saindo fora do queixo. E ela fala que incomoda ela, só que eles já discutiram por causa disso e ele não quer tirar. E então tem coisas que desgastam o casamento de uma forma desnecessária por falta de comunicação e por falta de compreensão da parte um do outro. Para o casamento ser forte, é necessário ter o equilíbrio. Quando mantemos o equilíbrio, mantemos um casamento saudável. Para anular os ciúmes com a administração, o que precisa ter é um sentimento de conhecimento. Eu conheço minha esposa, sei quem ela é, então eu posso confiar, estou tranquilo. Se vir, ela tem o escudo da fé, ela sabe debater, sabe o homem que ela tem. Ponto. A minha esposa me conhece, eu também conheço ela, então eu confio nela, ela confia em mim e a gente vai seguir o barco. Porque a confiança, ela é construída com o tempo. Ela é construída com o quê? Com os argumentos, com o conhecimento um do outro. Então a gente precisa investir. Como eu digo, não existe casamento perfeito, mas existe casamento qualificado, existe casamento construído, existe casamento que passam por lutas, mas junto eles conseguem encontrar a solução. Então, alguns confrontos, alguns conflitos vai ter? Sim, mas quando você tem a sabedoria, a inteligência emocional, você começa a ter o quê? Compreensão de como você tratar a sua esposa e os dois andar de uma forma correta. Quando os dois conseguem abaixar a guarda, dialogar, as coisas saem mais natural. Agora, quando um quer predominar, quer ser mais forte do que o outro, quer ser mais arrogante que o outro, aí, infelizmente, o casamento começa a ter vários pontos de queda, de crise, porque o argumento não está sendo construtivo, o argumento não está sendo assertivo, você não está acertando no que você está falando. Então, eu preciso ouvir, assimilar o que ela está falando e processar isso de melhor forma e pôr em prática. Não adianta você ter conhecimento se não tiver prática. O casamento só vai avançar se os dois começarem a praticar ao mesmo rumo. No próximo vídeo que a gente vai fazer, tópico 6, vai ser equalizando a frequência. É um tópico do capítulo do meu livro também. No capítulo do meu livro, quando eu falo de equalizar a frequência, eu trago vários dados da ciência também para nós analisarmos. Então aqui, como os vídeos é curto, eu não consigo espanar bem muitas coisas do que eu vou estar ministrando no livro, né? Então, equalizar a frequência é fazer o quê? É você conhecer ela conhecer você. É você moldar ela moldar você. Só que para a frequência ficar correta, vai ter aquele choque. Até que os dois entrem juntos no mesmo barco e vão no mesmo rumo. Então, o choque é necessário para que as mudanças aconteçam. Um exemplo, quando eu coloquei no livro Equalizar a Frequência, de onde eu tirei esse capítulo e de onde eu tirei esse título? Equalizar a Frequência, eu me lembro quando eu era mais jovem, dançava hip hop, eu tinha um rádio da 105 que era 3 em 1, que era o aparelho de som que tinha disco, tinha fita e tinha um botão que você girava para colocar na rádio. E eu gostava de ouvir a 105, que era a rádio rap. Né? E aí quando você dava um toquinho diferente, a frequência da rádio ficava ruim e a voz do locutor ficava toda chiada, você não conseguia entender quase nada, mas aí você dava só um toquinho para cá, a frequência ficava limpa, ficava uma voz correta e você entendia com clareza. Muitas vezes o casal não está equalizado junto no mesmo propósito.
não tem o mesmo sonho, não está tendo um diálogo correto, então cada um está caminhando de qualquer forma, um guardando sentimentos de mágoa, de discussão, de dificuldade e não está revelando para o outro que o outro precisa mudar. O que acontece? Isso vai minando o casamento e a flor vai morrendo, o beija-flor sobe, as frutas começam a não ser mais gerenciada, o jardim já não é mais regado, porque ninguém está preocupado em cuidar um do outro, só estão guardando sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor. Então, para que um casamento dê certo, põe para fora de uma forma correta, com calma, senta na mesa, conversa, chama para sentar no quarto, vai passear, jantar fora, deixa os filhos com a sogra, que nem eu faço de vez em quando, deixo com a minha mãe, de vez em quando nós deixamos com a minha sogra, e a gente vai passear, e às vezes a gente vamos com ele, e a família vai sendo restaurada, edificada. A família precisa ter um investimento familiar. Às vezes você investe em seguro de carro, em seguro da casa, investe em um bom carro, mas não investe na saúde emocional dos seus filhos, não investe na saúde emocional entre você e ela, e é coisas que precisa ser investido. Ah, mas eu sou cristão, eu tenho fé. Queridão, nós também temos fé, nós também é cristão, mas porém eu preciso fazer a manutenção do casamento. Deus deu sabedoria para a gente agir. Não basta ser crente se não praticar com inteligência a fé que você tem e o conhecimento que você adquiriu. Então temos que praticar na área espiritual e na área emocional. Como eu digo, nós somos formados de 3 características: corpo, alma e espírito. Agora, alguns teólogos falam e é correto. Primeiro, se a gente fosse colocar na ordem cronológica, seria o espírito que já vem de Deus, né? O espírito que já vem de Deus, a alma que é o intelecto do homem, é o psique do homem, e o corpo que foi formado do pó da terra. Então, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele já tinha a característica de como seria o homem e semelhança. Ele só soprou no homem aquilo que ele era dele. Então, ele fez o barro, fez o boneco, soprou. Entendimento do homem, deu sabedoria para o homem, ser um ser racional, não animal. Então, nós não é adestrado, nós temos consciência e conseguimos aprender tudo que nos ensina. O poder do diálogo, ele é transformador no casamento e na vida dos filhos. Fica com esse vídeo, no próximo vídeo vamos estar falando sobre equalizar a frequência e alongando uns tópicos a mais, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe. Tem mais alguma coisa para falar, amor? Forte abraço, Deus abençoe e tamo junto na fé. Gostando desse vídeo, curta, compartilha, nos ajuda, porque esse vídeo pode edificar a vida de alguém, pode mudar o casamento de alguém. Jovens que muitas vezes casou não tem conhecimento de como ter maturidade para lidar com uma esposa, a esposa não tem maturidade para lidar com um marido, os dois são jovens, estão independentes do pai e agora se encontram dentro de uma relação e muitas vezes não sabe se equalizar, e aí precisa de um aconselhamento, precisa de uma orientação. E nós somos jovens, mas uma coisa eu falo, nós somos jovens, eu tenho 39 anos e digo com clareza, tenho 12 anos de casado, né? 12 anos de casado, um de namoro e um de noivado, né? Tá ok? Totalizando 14 anos de união. Então eu digo, tem pessoas que falam, mas você tem 12 anos de casado e eu tenho 50, mas a questão não é quantos anos você tem, queridão. A questão é o seguinte, quantos anos você vive feliz e quantos anos você administra bem seu casamento. Se você tem uns 50 anos de casamento, feliz e bem administrado, glória a Deus, irmão. Agora, se você não tem, é necessário aprender. E o aprendizado não se limita à idade. O aprendizado não se limita em uma fala 100% correta. Porque muitas pessoas falam, aí Rocha, você às vezes quando erra na conjugação verbal, já comentaram comigo brincando, e é verdade, infelizmente às vezes eu tento não errar, mas quando eu vou ver meus vídeos, algumas coisas eu falo certo, na hora da administração eu falo errado, às vezes quando infelizmente eu escrevo algumas coisas errado. Se é escritor ainda escreve errado, infelizmente sim, aqui não tem máscara, aqui não tem massagem, eu sou o que sou, minha transparência, eu sou verdadeiro, eu sou pregador do evangelho e na comunicação de formação de famílias. Então eu não estou aqui para ser popstar nem estrelinha de cinema, eu estou aqui para ajudar famílias crescer na graça e no conhecimento. Então eu não estou aqui para pagar comédia para ninguém, a não ser investir em você, querido, que quer crescer conosco com claridade, com clareza e com amor, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe, tamo junto em Cristo Jesus.